Eu vou fazer uma apresentação aqui que eu tentei inicialmente tratar, até pelo título dela, né, ficar mais um aspecto teórico, mas eu tenho uma dificuldade imensa de não aplicar ele. Então eu vou tratar de fazer uma apresentação teórica, mas fazer uma ligação, né, com o objeto empírico. E alguns pontos que eu vou tratar de enfatizar aqui, né, e se tiverem que lembrar de alguma coisa, lembrem disso. E eu vou tentar ser objetiva aqui. A ascensão, né, de um conservadorismo, né, reacionário, de uma extrema-direita, inclusive, como já foi falado aqui pelo Daniel, pelo André, com lideranças, com pautas, com movimentos antidemocráticos, essa ascensão está relacionada a estratégias muito bem organizadas, financiadas, executadas por aparelhos privados de hegemonia na difusão de um determinado cidadão e civilização para trazer a perspectiva do Gramsci, tá? Então, não é natural ou não nasce do nada espontaneamente na sociedade. E esse movimento antidemocrático, né, já que a gente está tratando aqui da democracia, ele está ancorado justamente numa ideia mítica construída deliberadamente entre neoliberalismo e democracia. Isso eu acho que a gente precisa tratar. Tá? O neoliberalismo nos vendido como condição sine qua non para o exercício democrático, tá? Ou seja, liberdades de mercado, livre comércio, enfim, e que se amplia para liberdades em geral, portanto, o elo para a democracia. Tá? Essa noção de liberalismo e de democracia são difundidos até serem, de fato, consensuados, né, na América Latina. E daí entra mais na minha linha de pesquisa, que trata de institutos como aparelhos privados de hegemonia, né, uma perspectiva gramsciana, que fazem esse trabalho de difusão dessas ideias. Tá? Aqui hoje eu vou tratar da Atlas Network, que é só um desses institutos. E daí que determinadas lideranças políticas emergem, ascendem, e que determinadas pautas até então impensáveis, né, como o próprio Daniel estava comentando, 5 anos atrás, enfim, era impensável questionar a democracia, né, ou se lutar contra, começa a ser defendida por uma parcela cada vez maior da população, né, a partir de uma agenda de defesa que está atrelado a essa ideia de um neoliberalismo que alguns vão dizer ultracapitalismo, ultralibertário, neoliberalismo extremado, enfim. Ou seja, não nasce do nada, não é natural, não é espontâneo, né? Há toda uma estratégia, um planejamento, uma organização, recursos materiais, financeiros para a difusão dessas ideias e dessas lideranças. Tá? Essas lideranças são produto dessas estratégias e dessa organização. Então, quando a gente fala em lideranças antidemocráticas, aqui eu vou tratar do Bolsonaro e do Milei, que o próprio Daniel trouxe na apresentação dele. Então, assim, eu achei muito bacana que a gente está se conversando muito bem aqui na mesa. E eu já estou muito ansiosa para escutar o Daniel também, que eu tenho certeza que ele também vai tratar de algo muito próximo, assim. Então, Bolsonaro aqui no Brasil, Milei na Argentina, a gente está falando de indivíduos que eles não vêm do nada, não ascendem do nada, né? Mas de uma estratégia que é, sim, planejada, organizada, para a ascensão dessas lideranças que não à toa vão carregar esses princípios neoliberais ao extremo. Né? Bom, deixa eu tentar passar. Eu adoro começar com citações. E acho até que foi o Vitor que no evento da FIM, lá na UNB, disse, nossa, você é a única pessoa que conseguiu, né, que eu vi, que consegue colocar ali Mises e Gramsci numa mesma apresentação. Sim, adoro. Então, aqui coloquei 2 citações, né, uma do Mises, outra do Hayek. O Mises vai dizer, tudo que ocorre na sociedade de nossos dias é fruto de ideias, sejam elas boas, sejam elas más. Faz-se necessário combater as más ideias. As boas ideias devem ser levadas às pessoas de tal modo que elas se convençam de que essas ideias são as corretas e saibam quais são as errôneas. As ideias corretas, no caso, são as ideias neoliberais, é isso que ele está preconizando, esse livre comércio, e que hoje em dia muita gente vai tratar como, né, uma espécie de libertarianismo, enfim.
mas específico na área econômica. E depois o Hayek, né, outro pensador famoso dessa mesma linha, o curso da sociedade será alterado apenas por mudança nas ideias. E daí ele é genial, porque ele diz aqui, né, tudo que o Gramsci vai tratar, né, já tratou. Bom, primeiro você deve atingir os intelectuais, os professores e os escritores, com argumentos fundamentados. Será a sua influência na sociedade que prevalecerá, e os políticos seguirão. Então, assim, eu sempre digo, né, esses pensadores, né, e esses conservadores, eles entenderam desde muito cedo, né, o papel de se promover determinadas ideias, obviamente que os beneficia uma classe dominante, né, e como difundir isso, consensuar isso no restante da sociedade. Bom, e daí eu já cito também um outro conservador, um neoconservador, o Norman Podhoretz, que eu acho que todo mundo, a maioria de vocês, quem é da ZRI, vai lembrar. Ele participou muito ativamente na época do governo Bush Filho, onde ele diz: todos nós somos gramscianos agora. Ou seja, todos eles utilizam essa estratégia, né, de convencimento, de persuasão da sociedade para pensar de uma determinada forma, tá? E daí aqui, então, a minha parte mais teórica, né, para daí chegar no plano empírico, eu trago muito, né, essa ênfase, né, e a necessidade da gente enfatizar o papel das ideias, né, e daí que eu recorro sempre muito ao Gramsci, a própria superestrutura do Marx, né, e, portanto, dos intelectuais que vão difundir, né, essas determinadas ideias, o neoliberalismo uma delas. Ou seja, a importância, né, da difusão de uma determinada ideia que, ao fim e ao cabo, serve para manutenção e para reprodução de uma classe dominante. É isso que a gente está falando. Como que a classe dominante, né, se mantém dominante? Ao legitimar o seu papel, ao persuadir a sociedade a pensar de uma determinada forma, ou seja, consensuada, né, que mantém a desigualdade econômica, que mantém o status quo, né, e que assim, portanto, mantém seus privilégios. E essas estratégias usadas, né, aqui eu vou focar muito na dimensão do consenso, né, mas obviamente quando as sociedades não consentem, daí sim a gente se utiliza da força, né? Então assim, vamos tentar na conversa, não deu, bom, aí a gente vai para a coerção. Nessa difusão, né, de um determinado consenso na sociedade, certos atores vão atuar como esses intelectuais orgânicos, né? E daí eu coloquei ali para vocês, né, uma citação do próprio Gramsci, são os pressupostos do grupo dominante para o exercício das funções subalternas da hegemonia social e do governo político. Eu gosto muito quando ele diz, olha, do consenso espontâneo, entre aspas, que não é espontâneo, né? Ele é manipulado, ele é produzido, ele é persuadido, tá? Dado pelas grandes massas da população, orientação impressa pelo grupo fundamental dominante à vida social, consenso que nasce historicamente também, entre aspas, né, do suposto prestígio, portanto da confiança obtido pelo grupo dominante, por causa da sua posição, da sua função no mundo da produção. Ou seja, são esses grupos sociais que criam para si, né, de modo orgânico, essas camadas de intelectuais que vão lhe dar consciência, que vão lhe dar homogeneidade na própria função. E esse papel, né, da persuasão se dá a partir de determinadas ferramentas. Uma delas é justamente o uso de institutos, ou seja, de aparelhos privados de hegemonia, de think tanks, né, que aqui a gente utiliza muito institutos de pensamento, né, que nada mais são que organizações da sociedade civil ali que se apresentam como autônomas, como apartidárias, como neutras, mas que no caso aqui em tela, representam uma determinada classe social, geralmente a classe dominante, que é quem as financia. E atualmente eu diria aqui que, né, um caso extremamente bem sucedido, né, desse tipo de ofensiva é justamente a difusão de um modelo de sociedade neoliberal, né, de uma razão de mundo neoliberal, para trazer aqui um pouco o Dardot e o Laval,
Mas esse modelo, né, para ser amplamente aceitável, amplamente reproduzido, inclusive pela parcela trabalhadora, né, da população que mais sofre com essas medidas políticas, esse modelo precisa estar ancorado numa roupagem assim, moral, virtuosa, bonita, né? Daí o reforço sempre de atrelar esse modelo capitalista neoliberal a uma determinada democracia, entre aspas, e liberdades, entre aspas. Né? Então, assim, eu vou defender a democracia, eu vou defender a liberdade, né? Não estou defendendo maior lucro para essa classe dominante. Então, obviamente, a gente não está falando de democracia participativa, de plebiscitos, de constituições, né, que vão englobar povos nativos, mulheres, pretos, pardos. Também não é uma democracia que provê um estado de bem-estar social, porque, afinal, o neoliberalismo se contrapõe a isso, e, portanto, a possibilidade de uma vida digna, a contar com saúde e educação pública, por exemplo, é uma democracia restrita, né? Aquela que mantém o status quo de sociedades desiguais e que mantém o privilégio de uma classe dominante. Também a gente não está falando aqui de liberdades, né, amplas e plenas, então não é liberdade de cátedra, a lembrar das constantes censuras que nós, professores, sofremos. Tampouco é a liberdade da mulher de expor do seu corpo, não é a liberdade de casais homoafetivos materializarem suas uniões, é uma liberdade também restrita que é propagada nesse discurso, tá? Que é a liberdade restrita ao mercado. Mas essas leituras de democracia e de liberdade são cada vez mais difundidas e reproduzidas a tal ponto que se transformam numa inversão total, né? Por exemplo, no discurso de lideranças políticas e algumas poucas, mas importantes lideranças no judiciário, que estão muito preocupados com o suposto cerceamento de liberdades, né, no caso do STF, por exemplo, que estão cerceando as liberdades dos patriotas, entre aspas, né, esses mesmos que depredaram patrimônio público, né, que incitaram golpe de Estado, que agrediram civis e militares, enfim, então a coisa, ela vira completamente, né, ela enviesa completamente. Então, meu ponto aqui é que não se pode tratar de democracia no sentido pleno, tá? Não restrito ou enviesado, sem se tratar de um modelo de economia e de política que, por sua gênese, solapa e fragiliza essa mesma democracia, que é o neoliberalismo. A democracia plena atrapalha a implementação de políticas neoliberais que são, por sua vez, políticas não populares. Ela atrapalha porque a classe dominante pede espaço de atuação, porque para ser implementada na sua totalidade é preciso um governo forte, autoritário, que reprima manifestações contrárias e que não se preocupe com o fato de não ter saúde, moradia, educação para todos. Tá? Então não é à toa que o primeiro experimento de uma política amplamente neoliberal não foi nos Estados Unidos com Reagan, não foi no Reino Unido com Thatcher, foi com Augusto Pinochet no Chile. O Reagan mesmo, naquela época, já disse, olha, eu não consigo implementar, né, na sua totalidade essas políticas porque eu preciso prestar contas aos meus eleitores. E eu tenho um congresso. A gente pode falar, né, inclusive do Videla na Argentina, enfim, os exemplos abundam da relação entre autoritarismo e neoliberalismo, tá? É o tal do tratamento de choque, né, difundido pelo Milton Friedman, né, no sentido de que o remédio é amargo, segundo ele, o remédio é amargo, mas é necessário para curar a doença, né? A pergunta sempre é amargo para quem? E que doença é essa que precisa ser curada? Então, a implementação de um modelo neoliberal, na sua totalidade, precisa de um governo repressivo, tá, que não se coaduna com sociedades realmente democráticas. Não à toa, essas lideranças antidemocráticas que eu mencionei antes, o Bolsonaro e o Milei, por exemplo, representam e defendem enfaticamente esse modelo neoliberal. Não é por acaso. Então, aqui eu vou tentar evidenciar a partir de um espaço muito pequeno, né, de uma rede que é bastante grande, né, bastante capilarizada, de intelectuais orgânicos, de institutos, né, ou aparelhos privados de hegemonia, que propagam essas ideias neoliberais na sociedade e que bancam essas lideranças que vão defender essa agenda no âmbito estatal, político, né? Essas mesmas lideranças que se dizem preocupadas com a liberdade, com a democracia, mas que representam ameaças aos modelos democráticos, né? É o caso desses dois exemplos, para pegar esses exemplos bem recentes, né? E vou tratar, então, como eu disse para vocês, da Atlas Network. A Atlas foi criada em 1981 nos Estados Unidos pelo Anthony Fisher, tentava mimetizar ali um instituto no Reino Unido, o Institute of Economic Affairs,
E o John Blundell, que foi o ex-presidente da Atlas, foi diretor desse instituto no Reino Unido, foi membro da Sociedade Mont Pelerin, ele diz que a Rede Atlas seria fundada para atuar como um suporte para outros think tanks e como uma agência para criar e apoiar think tanks de livre mercado em todo o mundo. Então, esse é o papel dela. Inclusive, no imposto de renda da Atlas, é colocado lá como missão da Atlas é educacional, é educar as sociedades para o livre mercado. E ali eu coloquei também outras citações, né? Inclusive uma é do Milton Friedman, aquele mesmo do tratamento de choque, aquele mesmo que visitou Augusto Pinochet, né? Enfim. Ele diz o que esses institutos fazem é que eles tendem a influenciar a atitude do grande público e eles tendem a mudar o que é politicamente lucrativo para os políticos fazerem. Então, assim, ou seja, eles tendem a mudar uma determinada concepção, inclusive de democracia. O Alejandro Schaffner, que é um argentino, né, radicado nos Estados Unidos, ele foi presidente da Atlas durante muito tempo. Hoje ele é liderança de um outro instituto, ele segue como presidente, acho que honorário, algo assim na Atlas, mas ele está liderando um outro instituto que é neoliberal e cristão ao mesmo tempo, tá? Unindo aí religião e neoliberalismo. E o Schaffner vai dizer que o papel da Atlas é o poder de nutrição. Ele vai dizer, esses seres humanos, nós os chamamos de empreendedores intelectuais, pessoas com novas ideias, que enxergam soluções, decidem investir seu capital nisso. É como nos negócios. Então, damos a eles programas de treinamento e tentamos apoiá-los financeiramente. Então, a gente está falando de um think tank que exporta e que ensina a criar, né, outros institutos locais para a difusão dessa ideia, né, desse neoliberalismo em outros países. São cerca de 477 parceiros em 97 países. Na América Latina são 100, no Brasil são 16. Aqui vocês conseguem ver um mapa, mais ou menos, tá? E a missão, então, da Atlas, segundo eles, é fortalecer essa rede global de organizações independentes da sociedade civil que promovam a liberdade individual e removam as barreiras ao desenvolvimento humano. Então, assim, de novo, aquela roupagem bonita, né, moral, que ninguém pode ser contra. Poxa, eu não sou contra, super a favor. Depois, a missão da Atlas é de fortalecer o movimento global de liberdades por meio do cultivo de um network altamente efetivo e expansivo que inspira e incentiva todos os indivíduos e organizações comprometidos a alcançar um impacto duradouro. A Atlas realiza isso através de projetos educacionais, workshops de treinamento, prêmios e programas de bolsas e serviços que estimulam a colaboração entre institutos locais, né, que atuam e promovam essas políticas para melhorar o clima das ideias. Lembrando lá que o Mises dizia, a gente tem que ensinar o que são as boas ideias para a população. E a Atlas, então, ensina os benefícios, ensina essas boas ideias e os benefícios do livre comércio e os perigos do protecionismo, segundo eles próprios, tá? Daí eu entro aqui na relação Atlas-Brasil, né, e na ascensão do Bolsonaro, depois Milei, tentando retomar o meu argumento inicial de que essas lideranças não nascem assim do nada, né? A gente está falando do contexto Dilma Rousseff, e ali vocês conseguem ver algumas citações também, né? O próprio Schaffner, que é esse ex-presidente da Atlas, que ficou mais tempo no poder na Atlas, ele vai dizer que naquele contexto, o movimento vai para as ruas, né, 2013, ele diz, olha, surgiu uma abertura, surgiu uma crise no Brasil e uma demanda por mudanças, e nós tínhamos pessoas treinadas para pressionar por certas políticas. Fizeram todo o trabalho ali de base e pronto, agora deixar fluir. Depois, tem uma outra citação onde eles dizem que muitos membros dentro do MBL passaram pela Atlas Network, pelo treinamento da Atlas Network. Inclusive, o MBL constou durante um breve período como instituto parceiro da Atlas. Passaram pelo programa da Atlas, o chamado Atlas Leadership Academy. E agora, segundo a própria Atlas, né, eles estão dizendo, e agora esses membros do MBL estão aplicando o que eles aprenderam
no chão, né, on the ground. Então, aplicando na prática o que eles aprenderam. Depois uma citação da Serquitella, que também transita, né, por Washington. Ela diz, olha, foi muito bom trabalhar com defensores da liberdade no Brasil, se referindo, né, justamente a esses grupos que foram para as ruas. E dela vai dizer, então, esses defensores da liberdade no Brasil e em outros 90 países. E mais interessante ainda é ver eles colocar as lições que eles aprenderam na prática. Tá? Isso é citação dela. E por fim, uma citação do Juliano Torres, diretor do Estudantes pela Liberdade, que foi ali um dos fundadores do MBL, inclusive essa é a foto dele com o Schaffner da Atlas. O Schaffner estava lá, presidente da Atlas, nas manifestações de 2013, tá? Onde ele diz, o Juliano Torres, né? Quando teve os protestos de 2013 pelo passe livre, vários membros do Estudantes pela Liberdade queriam participar. Só que como a gente recebe recurso de organizações como a Atlas Network e a Students for Liberty, nos Estados Unidos, por uma questão de imposto de renda lá, eles não podem desenvolver atividades políticas. Então a gente falou, né, ou seja, vamos dar um jeitinho aqui. Os membros do Estudantes pela Liberdade podem participar como pessoas físicas, mas não como organização para evitar problemas. Aí a gente resolveu criar uma marca. Não era uma organização, era só uma marca que a gente ia vender, né, se vender nas manifestações como o Movimento Brasil Livre. Então juntou eu, Fábio Osterman, junto com o Felipe França, que é de Recife, São Paulo, e mais umas 4, 5 pessoas, criamos o logo, a campanha de Facebook, e assim que foi criado o MBL. Aqui de novo o Schaffner, agora com o Salles, Ricardo Salles. Por isso que eu digo assim, né, não tem como a gente tratar de democracia e de lideranças antidemocráticas sem tratar de defensores de modelo neoliberal. Tá? E desses institutos que pregam essa ideia, que trabalham para isso e que estimulam essas lideranças. Aqui, essa citação é do próprio Schaffner, né, onde ele diz, o Brasil tem uma equipe, com relação ao governo Bolsonaro, tá? O Brasil tem uma equipe de sonhos em questão de livre mercado, que é a equipe Paulo Guedes. E depois ele diz, tive o privilégio de colaborar anteriormente com grupos de reflexão associados a indivíduos talentosos que agora são ministros da economia, como o próprio Paulo Guedes, ele próprio que participa de institutos liberais aqui no Brasil, filiados, né, parceiros da Atlas. Tá? Então, uma rede que se interconecta assim, de maneira bastante importante. Com relação ao centro latino-americano da Atlas, tá? Eles vão dizer que o governo Bolsonaro foi uma surpresa agradável, que a equipe econômica tem sido excelente no avanço da reforma previdenciária, desencadeando o crescimento econômico por meio da desregulamentação e privatizando a Eletrobras, a maior concessionária da América Latina. Eles vão dizer, esse mesmo centro da Atlas, né, que o Bolsonaro ganhou a presidência do Brasil usando essa fórmula populista clássica, que eu acho genial, que eles dizem, olha, é uma retórica feia, né, é chulo, enfim, ok, tudo bem. Não conquista fãs entre a comunidade liberal clássica, mas, para o seu crédito, no entanto, sua equipe econômica tem sido excelente no avanço da reforma da Previdência, desencadeando o crescimento econômico por meio da desregulamentação e privatizando a Eletrobras, a maior empresa de serviços públicos da América Latina. Parte do crédito vai justamente para instituições parceiras da Atlas, como é o caso do Instituto de Estudos Empresariais, que desenvolveu tantos especialistas no mercado livre que agora desempenham papéis influentes na sociedade brasileira. Inclusive, eu tenho um trabalho com uma orientada minha bem bacana, onde a gente mostra esses elos, assim, né, a participação nos institutos e a participação no governo Bolsonaro. Assim. Por fim, o Javier Milei, na Argentina. Eu já passei do meu tempo, Bárbara? Ai, desculpa. Muito? Eu já estou finalizando. Tá. O Javier Milei, na Argentina, ele mesmo também circula né, nesse circuito neoliberal dessas instituições. Ele participou de um evento pela Fundação Federalismo e Libertad, que é parceira da Atlas na Argentina, inclusive com o título Centro de Estudos que promove os valores de uma sociedade livre e democrática. Né? De novo, quem é que pode ser contra?
Nesse evento, o Milei, inclusive, agradece a Atlas Network, agradece a Atlas na Argentina, agradece a Fundação Libertar. Ele tem conexões com outros think tanks latino-americanos na rede Atlas, participou de conferências e eventos promovidos pela Fundação Libertar e Progresso, pelo Federalismo e Libertar, todos sediados na Argentina. Participou também do Liberty Forum de 2022, do Instituto de Estudos Empresariais aqui em Porto Alegre, quer dizer, eu não estou em Florianópolis, é lá em Porto Alegre. Enfim, em 2018, a própria Atlas premiou ele com o Prêmio Liberdade. Tá? Então, eu finalizo aqui, né, retomando meu argumento inicial de que a gente não deve tratar a questão da ascensão de grupos e lideranças antidemocráticas sem tratar de uma agenda neoliberal, que é difundida de maneira extremamente organizada, planejada, financiada, capilarizada, né, por instituições externas e internas. A gente está falando de análises classistas, não estadocêntricas, né? É de uma classe dominante, que está lá nos Estados Unidos, mas está aqui no Brasil, está aqui na Argentina, né? E seus parceiros locais. Então a gente precisa dizer o óbvio, né? Que a democracia plena pressupõe um modelo de economia e de sociedade que não se aplica a esse modelo capitalista neoliberal, preconizado por esses institutos. A democracia plena pressupõe o enfrentamento das dificuldades, das desigualdades sociais, não pelo mercado, porque isso nunca vai acontecer, mas pelo Estado. Obrigada, gente, desculpa.